Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal Educador Digital, Professor Lúcio, Matemática Sem Problema, e nós vamos começar a estudar os conceitos de sistema. Então a gente vai visualizar aqui alguns métodos de resolução para sistema de equação linear. De maneira teórica, quando a gente fala equação linear, quando nós trabalhamos com uma equação linear, eu estou descrevendo uma expressão algébrica que representa a figura geométrica de uma reta, isso que a gente chama de equação linear. Tudo bem? A gente não vai trabalhar com esse conceito geométrico, tá? O conceito da reta. A gente vai trabalhar só com a expressão algébrica da equação linear. Então, ó, uma equação linear seria uma expressão, vou colocar ela aqui de maneira genérica para você visualizar. Então eu tenho algo desse tipo, ó. Eu tenho uma expressão ax mais by igual a c. Então nós vamos trabalhar com equações lineares desse tipo. Eu tenho três coeficientes que eu chamo aqui, ó. O número a é o coeficiente do x, o número b é o coeficiente do y e o c, que está do outro lado da igualdade ali, isolado, é o que nós vamos chamar de termo independente. Então toda a equação linear a gente tem esses elementos. Eu tenho as incógnitas, que é o x e o y no caso aqui, então eu falo que eu tenho uma equação linear nas incógnitas x e y, onde a, b e c são os coeficientes da minha equação, né? O a e o b, os coeficientes de x e y, respectivamente, e o c, no caso aqui, é o meu termo independente. Então, dado uma equação linear, o que nós vamos visualizar? Alguns métodos de resolução, dando ênfase aqui aos dois mais conhecidos, que é o método da adição e o método da substituição. Tudo bem? Então, olha só. Tudo bem? 2x mais y igual a 3, né? Isso aqui, ó, essa equação linear, eu tenho uma equação linear e ela tem, no caso aqui, duas incógnitas, né? Nesse caso, perceba o seguinte, ó, eu posso atribuir vários valores de x para essa igualdade aqui ser verdadeira. Um exemplo, ó, se o x for 1 e se o y for 1, né? Vários valores para x e para y, ó. Se o x for 1 e se o y for 1, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Então eu estou dizendo, ó, que o par ordenado, x igual a 1, y igual a 1, é uma solução daquela equação linear. É um parzinho, né, para x e para y, que satisfaz essa equação. Outro valor, ó, se o x for 0 e se o y for 3, né? 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Também satisfaz essa condição. Outra coisa, não necessariamente a gente tem que trabalhar com números bonitinhos, né? Eu poderia trabalhar com números inteiros, números naturais. Eu poderia pegar, ó, y igual a 0, x igual a 1,5, 2 vezes 1,5, 3, mais 0, 3. Tudo bem? Daí aqui eu vou pegar uma outra equação tal que x mais 4y é igual a 5. Então tá aqui, ó, o meu sistema, esse sistema ele tem duas equações lineares, né, e duas incógnitas. Então o que nós temos aqui? Se a gente for para cada uma das equações, for listar quem são os elementos, né? Então é um sistema nas incógnitas x e y. Na primeira equação, os coeficientes, ó, os coeficientes do x é 1. E na segunda equação o coeficiente do x é 2, e na segunda equação o coeficiente do x é 1, né? Na primeira equação o coeficiente do y é 1 e o coeficiente do y na segunda equação é 4, e nesse caso os termos independentes do meu sistema é 3 e 5. Então o primeiro método de resolução que eu vou mostrar para vocês é o método da adição. O método da adição consiste no seguinte, ó, você escolhe uma incógnita para você eliminar. Lógico, dependendo do exercício, às vezes a gente vai estar resolvendo o exercício e ele vai pedir direto para você, ó, nesse sistema determine o valor da incógnita y. Então se eu quero o valor da incógnita y, o que seria melhor a gente fazer? Eliminar a incógnita x, tudo bem? Mas pelo método da adição, você pode eliminar primeiro a incógnita que você quiser, tudo bem? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou eliminar, nesse caso aqui, o x.
qual é o critério que nós vamos utilizar? Ó? Perceba que na segunda equação, o coeficiente do x ele é um número 1. Então, para a gente, pelo método da adição, o que vai ser o método da adição? Eu vou somar as duas equações de tal maneira que a incógnita que eu escolhi, ela suma, né? Ela dê zero. Então, para isso acontecer, o que nós temos que fazer? Ó? O número que está com x na segunda equação e o número que está com x na primeira, eles têm que ser rigorosamente o mesmo. Eles só têm que ter sinais trocados. Então, qual é a manhãzinha que nós vamos utilizar? Você vai pensar assim, ó. Você multiplica a equação de cima pelo coeficiente da equação de baixo e a equação de baixo você multiplica pelo coeficiente da equação de cima. Então, por exemplo, ó, escolhi eliminar o x. Então, o que eu vou fazer? A segunda equação eu vou multiplicar por 2, a primeira equação eu vou multiplicar por 1. Só que daí você tem que pensar o seguinte, ó. Se eu fizer isso, em cima vai ficar ó, 2x, embaixo também vai ficar 2x. Só que o objetivo é que esses números tenham o mesmo valor numérico, só que com sinal trocado. Então, como os dois têm o mesmo sinal, um deles você multiplica por um valor negativo. Daí esse é o critério. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação. Ó. A primeira equação vai ser multiplicada toda ela por menos 1. E a segunda equação vai ser multiplicada pelo número 2. Tudo bem? Daí, o que a gente cria? Olha só. Então vamos multiplicar toda a equação. Tem que multiplicar toda a equação para eu não alterar o valor dessa igualdade, né? Então todo mundo por menos 1. Daí nós vamos criar um sistema equivalente. Então, ó, cuidado com essa palavra, moçada. Sistemas equivalentes não são sistemas iguais, são sistemas que vão possuir o mesmo conjunto solução, tá? Então, ó, multiplicar o primeiro por menos 1, ó, 2x vezes menos 1, então nós vamos ficar com menos 2x, 1 vezes y vezes menos 1, menos y, igual a menos 3. Tudo bem? Agora a segunda equação eu vou multiplicar por 2, ó. 1x vezes 2, 2x. Olha só, aqui nós criamos aquilo que eu queria. Dois números iguais, ó, com sinais trocados, na incógnita que eu escolhi para ser eliminada. 4y vezes 2, aqui vai ficar 8y. E 5 vezes 2, aqui vai ser 10. Então, olha só, tá aqui. Agora, o que me garante o método da adição? Você está trabalhando com duas equações. Ó. Essa aqui é a minha equação 1 e essa aqui é a minha equação 2. Então, se nós fizermos a soma, ó, se a gente executar a soma da equação 1 com a equação 2, o que nós temos? Ó? O que nós vamos encontrar? Olha só. Então nós temos aqui, ó, menos 2x com mais 2x. Zerou. Era o que eu queria. Eu queria eliminar a incógnita x. Então eu consegui fazendo isso, ó. Consegui fazer isso através da adição. Tudo bem? Daí o que eu tenho aqui, ó? Menos y com 8y. Se do 8y eu subtrair y, a gente vai ficar com quanto? 7y. Tudo bem? 7y igual a menos 3 mais 10, 7. Então, somando termo a termo dessas duas equações, ou seja, fazendo a equação 1 somada à equação 2, por isso a gente chama de método da adição, nós temos, ó, chegamos numa incógnita só. O 7y igual a 7. Se eu jogar o 7 dividindo, nós temos que o y vai ser igual a quanto? 1. Esse é o valor do y. Daí, professor, como que a gente faz para descobrir o valor do x? Perceba que nós temos 4 equações. Você pode substituir o y em qualquer uma das 4 equações para descobrir o valor do x. Ó. Eu vou substituir na primeira. Então, ó, nessa aqui, olha só, eu tenho 2 vezes x mais o y, que é 1, isso aqui igual a 3. Tudo bem? Daí nós vamos ter aqui, ó, 2x igual a, do número 3 eu tiro uma unidade, fica 2. Qual é o valor do x? X é igual a
2 dividido por 2, 1. Então o que nós achamos? Nós encontramos o par ordenado que é solução desse sistema. Então, ó, a solução do sistema pelo método de resolução, que é o método da adição, ó, é o par ordenado formado por, ó, o parzinho aqui, ó, x igual a 1, y igual a 1. Lembra que eu comentei com você que cada uma dessas equações lineares de um sistema representa uma reta? Então, geometricamente, moçada, essa solução aqui, ó, essa solução seria um par ordenado. Esse par ordenado seria um ponto do plano cartesiano. O que representa esse ponto do plano cartesiano? Esse ponto representa a intersecção dessas duas retas. E um detalhe aqui, ó, um detalhe importante. Esse sistema em particular, ele tem uma única solução. Eu tenho um único valor de x e um único valor de y que satisfaz as duas equações simultaneamente. Então a gente vai dizer que esse sistema tem solução única. E sempre que um sistema tiver solução única, nós chamamos de sistema de possível. Então ele é um sistema que tem solução. Ele é um sistema possível e determinado. Nós encontramos uma soluçãozinha para esse sistema, tudo bem? Aqui pelo método da adição, beleza? Eu vou resolver exatamente o mesmo sistema, moçada, só que agora utilizando o outro método, que é o método da substituição. Então, olha só, esse mesmo sistema agora, resolvendo pelo método da substituição. O que acarreta o método da substituição? Como o próprio nome está dizendo, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir uma incógnita no valor da outra. Então a gente vai deixar em uma equação, uma incógnita em função de outra incógnita. Como assim? Então olha só, perceba essas duas equações aqui, ó. Tanto faz. Eu vou usar a primeira. Tá vendo que a primeira está me dizendo que o 2x mais y é igual a 3? Eu vou escolher uma das duas incógnitas para isolar. Nesse caso aqui, ó, eu acho que está mais simples isolar o y. Então, da primeira equação, ó, dessa primeira equação, eu posso dizer que o y, ele vale o número 3 menos 2x. Tá vendo? Ó? Esse é o valor do y. 3 menos 2x. Daí o que nós vamos fazer agora? Deixa eu apagar esse 1 aqui, coeficiente do x. Eu vou substituir, tá aí o nome método da substituição. Eu vou substituir no lugar desse y aqui, ó, no lugar desse y, eu vou colocar o valor do y que eu isolei aqui, ó, 3 menos 2x. Então, nessa segunda equação, nós vamos ter a seguinte situação, ó. X, quase pegar aqui em pretito, eu vou ter que x mais 4 vezes o y. Qual é o valor do y? Da primeira equação, ó, o y isolado, ele é 3 menos 2x. Tá vendo? Ó? X mais 4 vezes 3 menos 2x, que é o valor do y, que eu isolei, isso aqui igual a 5. Tudo bem? Então, ó, agora eu tenho o quê? Eu tenho uma equação linear em função apenas da incógnita x. Eu tenho uma incógnita só. Então, eu vou resolver essa equaçãozinha aqui, ó. X mais, aqui a gente aplica a distributiva, né? Então, vai ficar 4 vezes 3, 12. 4 vezes menos 2x, menos 8x. Igual a 5. X menos 8x, aqui fica menos 7x. Daí nós temos a seguinte situação, ó. O 12 vai para lá, menos 12, então vai ficar 5, tiro 12 unidades. 5 menos 12, eu fico com quanto? Menos 7. Daí o que nós temos? Se você quiser, ó, você pode multiplicar aqui por menos 1. Não há necessidade, tá, moçada, de fazer esse produto por menos 1. A gente só tá um pouco acostumado, né? Apareceu o número negativo, a gente executa esse produto, né? Então nós temos aqui, se eu multiplicar por menos 1, nós temos 7x igual a 7. Qual o número multiplicado por 7 que dá 7? Esse número é o 1.
aqui eu teria a mesma consequência, né? Que número multiplicado por menos 7 que dá menos 7? É o próprio 1. Então nós descobrimos o valor do x. Como que descobrimos o y agora? Ó? No método da substituição, ó, lembra que a gente já deixou o y em função de x? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, para eu descobrir o y, eu só preciso saber qual é o valor do x para substituir isso naquela expressão. E acabamos de descobrir que o x é igual a 1. Então eu vou substituir ali, ó, o y é igual a 3 menos 2 vezes o x que vale quanto? 1. Então qual é o valor do y? O valor do y é 3 menos 2, y é 1. Então, encontramos um valor para x, encontramos um valor para y. Então, a gente acabou de determinar o conjunto solução desse sistema. Então, a solução desse sistema é o par ordenado x igual a 1, y igual a 1. Perceba, par ordenado, porque ele respeita uma ordem. A ordem que está no sistema. Primeiro na solução aparece o valor do x, depois aparece o valor do y. Beleza? Agora olha só. Eu vou resolver um outro sistema aqui, utilizando o mesmo conceito do método da adição. Só que você vai perceber que eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer de uma maneira mais plástica aqui, mas a ideia é a mesma. É o método da adição, o primeiro método de resolução que a gente visualizou. Então olha só. Temos aqui esse sisteminha bonitinho, duas equações, duas incógnitas. E eu vou resolver isso aqui pelo método da adição. Só que eu vou fazer diferente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou eliminar o x, tudo bem? Eu vou eliminar o x, só que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou escrever uma outra equação só com y. Eu vou copiar a primeira e vou escrever a segunda equação com o x eliminado, tá? Você vai perceber, você vai visualizar bonitinho aqui, ó. Então, lembra qual que é a manhãzinha que a gente fez, né? O número que está em cima eu multiplico a equação de baixo e o número que está embaixo da incógnita que eu escolhi eliminar, eu multiplico a equação de cima. Então, em cima eu vou multiplicar pelo número 6 e embaixo eu vou multiplicar pelo número menos 3. Como os dois têm mesmo sinal, ó, um deles tem que ser negativo. Eu escolhi, no caso, a equação de baixo. Beleza? Então nós vamos ter, ó, um sistema equivalente, eu vou montar aqui um sistema equivalente, que vai ser 6 vezes 3, 18x, mais 2y vezes 6, 12y, igual a 1 vezes 6, 6. Agora eu vou multiplicar de baixo por menos 3, ó. 6 vezes menos 3, menos 18x. Então, ó, já conseguimos aquilo que a gente queria, eliminar o valor do x. 4y vezes menos 3, menos 12y. Olha só aqui, moçada, que troço esquisito. Sem querer, o nosso objetivo era eliminar o x, mas sem querer, o que aconteceu com esse sistema? Ele vai eliminar o y também. Então, o que você pode perceber nesse sistema? Essas duas equações aqui, ó, o lado esquerdo, quando ocorre isso de zerar tanto o x quanto o y, de você zerar todas as incógnitas que você tem desse lado da igualdade, nós dizemos que aqui eu tenho equações que são iguais, que são proporcionais, tudo bem? Ou seja, esse conjunto de pontos representados por essa reta é o mesmo conjunto de pontos representado por essa reta. Ou seja, a princípio essas duas retas são iguais. Vai depender agora do termo independente, do valor que está do outro lado da igualdade. E se eu fizer o 2 vezes menos 3, ó, eu também tenho quanto? Menos 6. Então o que nós temos? O nosso objetivo era eliminar o x, né? Então olha só, 18x menos 18x, zerou. Mais 12y com menos 12y, vai ficar isso aqui, ó. 0 vezes y. Tudo bem? Igual a quanto? 6 menos 6. 0. Olha só que análise bacana que nós temos aqui.
Para resolver esse sistema, eu não posso jogar o zero dividindo, a gente não tem divisão por zero, mas a gente pode pensar da seguinte maneira, ó. Eu estou buscando um valor de y que multiplicado por zero dá zero. Você consegue me dizer qual valor que multiplicado por zero dá zero? Qualquer valor. Não importa qual seja o valor do y, essa igualdade aqui está satisfeita. Tudo bem? Então o que eu posso dizer? A gente pode dizer que todo e qualquer valor do y satisfaz o sistema. Quantos valores de y eu posso atribuir? Infinitos. Qualquer número real aqui vai ser solução. Então o que acontece? Nós temos infinitos valores para y, automaticamente nós vamos achar infinitos valores para x. Então quando isso acontece, ó, quando você vai resolver o sistema e recai sobre uma situação dessa, ó, o número zero multiplicado uma incógnita igual a zero, nós dizemos que o sistema é possível. O sistema tem solução, mas ele vai ter quantas? Infinitas soluções. Então esse aqui é um sistema possível, porém indeterminado. Aqui, ó, só para constar, e se fosse essa situação aqui em particular? Então nós temos, ó, vamos supor que no lugar do 2, aqui fosse o número 3. Tudo bem? Automaticamente aqui não ia ficar 6, e aqui ia ficar 9. Daí na hora que a gente fizer a soma, ó, 0x, 0y, só que do outro lado da igualdade, não ia ficar 0, ia ficar menos 3. Daí o pensamento seria análogo, ó. Que número multiplicado por 0 que vai dar menos 3? Nenhum. Não existe número que multiplicado por 0 dá menos 3, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Ou seja, nós não encontramos valor de y que satisfaça essa condição. Então você não encontra valor para y. Não encontrando valor para y, nós não encontramos valor para x. Ou seja, esse sistema não teria solução. Seria um sistema impossível. Então, moçada, aqui, se a gente for fazer um resumo, eu tenho um sistema possível, ele pode ser duas coisas. O sistema possível. Ou ele vai ser um sistema possível com determinação, ele vai ser um sistema possível e determinado, ou ele vai ser um sistema possível e indeterminado. Quando ele for um sistema possível e determinado, o que a gente entende? Que o sistema ele vai ter solução única, uma única solução. Em particular, é muito provável 99,8% de chance que no seu concurso vai ser essa situação. O sistema que você está trabalhando, toda a manipulação algébrica que você fizer com uma situação, um problema que recaia sobre um sistema, possivelmente vai ser esse caso aqui. Um sistema determinado. Você vai achar um valor para cada incógnita, uma única solução. Mas, como no edital está falando que a gente tem sistema, pode ser que caia essa situação. Pouco provável, mas pode acontecer. Que é um sistema indeterminado, e no sistema indeterminado você tem o quê? Infinitas, e correndo por fora, né? Aqui nós teríamos o sistema impossível, sistema que não tem solução. Se o sistema é impossível, ele vai ser o quê? Impossível, tudo bem? Então, ó, nós temos essas três situações. Lembra que no início da aula eu falei que cada equação linear representa uma reta? Se a gente for pensar caso a caso, ó, essa primeira situação, sistema possível e determinado, solução única, o que seria? Seria duas retas concorrentes, duas retinhas que se intersectam em um único ponto. Seria esse caso, né? O segundo caso, ó, retas infinitas, sistema possível indeterminado, infinitas soluções. O que eu teria? Eu teria duas retas coincidentes, lembram? As equações representam a mesma reta, então é como se fosse duas retas em cima da outra. Eu tenho duas retas, duas equações representando a mesma reta. Seriam duas retas paralelas coincidentes.
E esse caso, quando não há solução, eu não tenho interseção entre as retas. Então, no caso delas serem coplanares, estarem no mesmo plano, né, que é a nossa situação aqui, eu teria as retas paralelas distintas. Elas não têm ponto de intersecção. Tudo bem? Então, ó, dando ênfase para esses dois casos que a gente viu de resolução. O método da adição, né, e o método da substituição. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Então é isso aí, segue com a gente, que na próxima aula a gente vai ver algumas aplicações referente a sistemas lineares. Tudo bem? Tchau, tchau! E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.